TV PUC. Transmissão de pensamentos. Bem-vindos ao programa Pátio da Cruz, uma produção da TV PUC e do Núcleo Fé e Cultura da PUC aqui de São Paulo. Nosso programa tem por objetivo o diálogo nesse momento difícil e conflitivo da sociedade brasileira, onde a gente tem a necessidade de encontrar novos rumos e saber dialogar entre nós para encontrar esses rumos. Hoje nós vamos ter aqui entre nós a doutora Gisela Solimos e a professora Márcia Mussalem, que irão conversar conosco sobre o papel do terceiro setor nesse contexto atual. É um prazer ter vocês aqui conosco hoje. A Gisela é empreendedora social, formada em psicologia pela USP. Tem doutorado em psiquiatria e psicologia médica pela Unifesp. É gerente geral do Centro de Recuperação e Educação Nutricional, o CREN. Já coordenou projetos educativos e assistenciais no Brasil e em 18 países para o combate à desnutrição e à pobreza. Foi premiada como empreendedora social em 2011 pela Schaub Foundation e em 2012 pela Ernest Young. É a Choca Fellow, membro do grupo de estudos sobre nutrição e pobreza do Instituto de Estudos Avançados da USP, é do Conselho do Núcleo do Fé e Cultura aqui da PUC de São Paulo, diretora da Fundação APSE Brasil e membro do Conselho Consultivo da Aliança pela Infância. Participou do Fórum Econômico Mundial de Davos em 2015. Já a Márcia é professora aqui do COGEAI da nossa PUC, e do Programa de Educação Continuada da Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo. É graduada em Ciências Sociais pela Universidade do Amazonas, doutora em Serviço Social pela PUC. Integra o Núcleo de Estudos e Avanços do Terceiro Setor, o NEATES, aqui da PUC, e o Núcleo de Estudos de Aperfeiçoamento Marxista, o NEAM, também aqui da PUC. Publicou os livros Da Filantropia à Cidadania, Terceiro Setor, um ator estratégico para o desenvolvimento humano, e foi uma das organizadoras e autoras do Dicionário do Terceiro Setor. Colabora como colunista do Observatório do Terceiro Setor de São Paulo e foi colaboradora da página sobre empreendedorismo social do jornal Folha de São Paulo. Bem, caras Gisela e Márcia, quem conhece aqui a PUC, é o caso da Márcia, mas a Gisela conhece menos, sabe que o Pátio da Cruz é um grande claustro do antigo convento onde foi construído o campus aqui da Monte Alegre, e esse pátio é o lugar onde todo mundo se encontra aqui na PUC. É o território de encontro de todas as tribos, às vezes para brigar, às vezes para confraternizar, mas sem dúvida é um espaço de diálogo. E por causa disso nós demos para esse programa o nome de Pátio da Cruz, em homenagem a esse espaço da PUC e a esse espírito de diálogo que a gente espera que sempre exista na universidade. Bom, o nosso tema de hoje é o papel das organizações sociais ou não governamentais, as ONGs, ou, para usar um termo melhor, as organizações do terceiro setor, nesse momento de conflitividade objetiva na nossa sociedade, mas também agora de procura de novos rumos, novas alternativas que deverão chegar de um jeito ou de outro. Nessa perspectiva, então, discutindo o terceiro setor nesse papel, eu queria, para começar, Márcia, você como professora, usando o seu didatismo, desse uma rápida explicação para nós. O que caracteriza a ação das organizações do terceiro setor dentro da sociedade? Porque muita gente fala delas, ouve o galo cantar, mas muitas vezes a gente não sabe muito bem de onde ele veio. O que são essas organizações? O que as caracteriza para a gente poder entender qual é a contribuição delas para a sociedade e para o momento atual? Bem, primeiramente queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui.
E as organizações do terceiro setor, elas são muito antigas, né? O que contempla essas organizações do chamado terceiro setor, as não governamentais, são as associações e fundações sem fins econômicos, sem fins lucrativos. Elas existem desde da colonização do Brasil, só que elas, no decorrer das décadas e da história, elas mudaram seu perfil. Continuam sendo sem fins lucrativos, mas não assistenciais e filantrópicas. Hoje, o papel dessas organizações, elas têm um papel fundamental na área social, na área pública, porque essas organizações têm um papel político muito importante, junto com as políticas públicas, e tem sido fundamental para enfrentar essas expressões contemporâneas, essas expressões das questões sociais contemporâneas, como o aumento da pobreza, da miséria, do desemprego, as questões ambientais, e elas são fundamentais ao lado dos dois atores, que é, na verdade, o Estado, né, e as empresas. Então, esse papel é fundamental, principalmente pós-Constituição de 88, que abre esse espaço para essas organizações atuando na área social, mas a finalidade delas é pública. São privadas, porém, são privadas, porém a finalidade é pública. Só para a gente entender bem aqui a questão, vamos supor, o que diferenciaria uma organização não governamental, uma organização do terceiro setor, por exemplo, de um sindicato ou mesmo de um órgão público que executa uma função assistencial similar? Bem, nós temos dois marcos importantes. Aqui no Brasil, o Código Civil Brasileiro, que vai definir o que são essas organizações, o que contempla esse universo, que foi determinado em 2002, o Código, uma lei específica. A outra, 2002, foi a metodologia da ONU para o terceiro setor, que a ONU define qual é esse universo do terceiro setor a nível mundial. Então, a ONU define como associações e fundações. Alguns países incorporaram sindicatos, partidos políticos e a própria religião, a igreja, como o universo de organizações do terceiro setor. E aí deixou livre para cada país, com suas especificidades, Europa, Estados Unidos, enfim, Brasil, incorporar ou não. Aqui no Brasil, especificamente, o marco foi o Código Civil Brasileiro e a Constituição que vai determinar. Porque não deve ter uma finalidade classista, não deve ter uma finalidade como um sindicato tem, enfim, um partido tem, mas a finalidade dela é pública, não governamental e tem autonomia. Qualquer pessoa pode criar uma organização, uma associação ou uma fundação, contando que a finalidade seja social. Tá, ok. Gisela, e nesse perfil você é uma empreendedora social, uma pessoa que cria uma dessas organizações, gerencia uma dessas organizações. Que contribuição específica você acha que elas podem dar para o Brasil nesse momento? Por exemplo, fazer a pergunta de um outro jeito. Se o Brasil não tivesse organizações do terceiro setor, o que mudaria na nossa vida? Eu vou começar pela primeira formulação e talvez aí eu fale a segunda, porque acho que a segunda... eu queria também agradecer muito o convite, né? Acho que é um momento de conversa, de debate bastante interessante. E eu só posso falar a partir da minha experiência, né? Eu trabalho há 26 anos com má nutrição e pobreza, né? Em favelas e em comunidades. E há 22 anos eu coordeno, né, uma dita organização não governamental, uma associação filantrópica, que nasceu a partir de um grupo de amigos que estavam preocupados com o problema da desnutrição infantil. Então, na minha experiência, né, de vivência de associação, de terceiro setor, é um grupo de pessoas muito preocupado em responder a uma necessidade real, né? E eu acho que essa é uma das coisas que nos caracterizou e que permitiu o desenvolvimento, quer dizer, ser fiel a essa preocupação, ser fiel ao desejo de responder a pessoas que viviam a necessidade da desnutrição infantil, nesses, no meu caso, 26 anos de história, permitiu construir uma realidade que eu vi poucas vezes no mundo. Eu queria ilustrar isso com dois exemplos, né, para
porque é muito conteúdo, então eu vou tentar sintetizar, vocês me ajudam. Primeiro exemplo, nós somos um projeto que nasce ligado à Universidade Federal de São Paulo, e, portanto, fazemos pesquisa e ensino, né? E, num certo momento da nossa história, nós demos cursos de especialização. E sempre tivemos também alunos de graduação e pós-graduação, mas num dos nossos cursos, nós tivemos um médico pediatra que trabalhava numa das cidades da Grande São Paulo, e ele chegou no nosso curso dizendo, olha, eu estou aqui, mas eu estou praticamente deixando a pediatria, porque ele é um médico do sistema público, né, numa cidade satélite aqui da Grande São Paulo. Eu estou deixando, eu estou muito desanimado, nem sei porque eu fiz pediatria, não estou conseguindo realizar nada, ele realmente estava muito perdido. Ele fez o curso conosco, ele entendeu o problema da desnutrição, ele encontrou um lugar onde o desejo que ele tinha de trabalhar de uma certa forma, onde ele viu esse desejo realizado, onde ele viu que era possível fazer da forma que ele desejava fazer. E ele voltou para a cidade dele e fez uma revolução na cidade inteira em termos de uma abordagem nutricional. Então, para mim, é primeiro um lugar de esperança, onde a gente pode afirmar que é possível de fato responder a uma necessidade qualquer, no nosso caso, a desnutrição. Isso nos permitiu construir uma história que hoje... vou dar um outro exemplo. Nós sempre realizamos pesquisa e quando nós começamos o trabalho na década de 90, todos os artigos científicos diziam que era impossível recuperar, que a recuperação nutricional de uma criança desnutrida se dava pela relação peso para estatura, né? Que uma vez a criança estava baixinha, não tinha mais o que fazer. E pela forma como nós trabalhamos, estabelecendo uma relação de confiança com as famílias, tal, nós mantivemos as crianças mais tempo do que aquilo que era preconizado, né, no nosso serviço, e, com surpresa, vimos que elas recuperavam a estatura. E isso quebrou um paradigma mundial, não foi nacional, foi mundial. Isso mudou o conceito do que é desnutrição e do que é recuperação nutricional. Ainda está mudando. Aí, a partir daí, nós desenvolvemos uma série de outras pesquisas mostrando que se a gente não recupera estatura, quais são as consequências, e se nós recuperamos estatura, quais são os benefícios de fazer a recuperação de estatura. Então, isso contribui, na minha experiência, o nosso trabalho tem a fortuna de ter uma integração atividade, atendimento, né, tratamento, pesquisa, ensino e multiplicação da experiência no Brasil e em vários lugares do mundo, mas principalmente por essa relação, acho, de intervir e querer conhecer sobre a intervenção, nós conseguimos sistematizar a nossa metodologia. E já desde 2003, junto com a professora Ana Lídia, que foi quem primeiro desenhou não, a gente copiou do Chile, né? Mas quem primeiro trouxe esse projeto, digamos, foi um projeto realizado com recurso internacional, que a gente construiu o primeiro CREM. Ela foi convidada pelo Instituto de Estudos Avançados da USP a coordenar o Núcleo de Nutrição e Pobreza, em função da experiência que a gente tinha no CREM. E desde então, já há mais de 10 anos, a gente tem conversado com o poder público sobre o que é desnutrição, quais são as estratégias de intervenção nutricional, quais são as estratégias de educação nutricional, através de encontros e seminários. Então, tentando resumir e responder numa frase, eu acho que, na minha experiência, as ONGs são um ponto de respiro, de esperança e de novidade. Porque, justamente, elas nascem abrem mão, as pessoas que se envolvem com as ONGs estão abrindo mão de uma série de coisas, né, para si mesmas, né? A gente ganha menos, né? A gente não tem lucro naquilo que faz, quer dizer, não estou construindo um patrimônio, eu estou dedicando a minha vida a responder a uma necessidade. E, portanto, eu desejo muito fazer isso. E, portanto, é um espaço que pode ser muito criativo e uma fonte de novidade. E é um espaço que pode mostrar para outros atores sociais, inclusive para o governo, né? Principalmente, inclusive para o governo, uma forma de trabalhar. E também é um espaço que, na minha experiência, chega em muitos lugares que o governo não consegue chegar, né? Por essa liberdade, é um espaço, digamos, mais livre de atuação. O que seria
da sociedade, ou do Brasil, não sei, sem as ONGs, eu não consigo imaginar. Eu imagino, a imagem que me vem é de um deserto, uma terra seca, né? Porque sim, porque, sei lá, se você pensa historicamente, eu não sou historiadora, vocês podem me ajudar um pouco mais, né? Quer dizer, a experiência de hospital nasce de pessoas que se preocuparam com os doentes, que antes ficavam na rua e que começam a coletar esses doentes e colocar num lugar para acolhê-los. Nascem de antigas ONGs de séculos atrás. Ou a experiência, por exemplo, do Programa de Saúde da Família, se inspirou num programa que foi iniciado por uma ONG, pelas Marcelinas em São Paulo, que é o Qualis, em parceria com o governo do estado de São Paulo. E curiosamente, na verdade, a pessoa que iniciou o Qualis foi uma pessoa que fez estágio conosco na universidade, quando a gente começou atuando na favela e desenvolvendo um modo de fazer intervenção em saúde em favela. Ela andando comigo na favela, uma médica, freira Marcelina, ela me perguntou, mas Gisela, isso aqui não pode ser um sistema de intervenção em saúde, uma proposta de atenção primária à saúde? Eu falei, pode, irmã, é só alguém querer fazer, né? Ela estava chegando do Canadá, né? Depois eu fiquei anos sem vê-la, né? Ela foi estudar, estava terminando sua formação em medicina. Depois eu ouvi falar do Qualis, né? E soube que era um programa desenvolvido pelas Marcelinas, que foi depois o que deu estrutura ao Programa de Saúde da Família, que é a base da atenção primária à saúde no Brasil. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é um pouco brevemente. Acho que não sei se quem está nos vendo se sentiu totalmente respondido, mas acho que você pelo menos deu bastante material para a gente continuar caminhando na resposta. Só complementando a Gisela, a sociedade civil, ela é super importante. É a base, né? Não é só a sociedade, o Estado, eu acho que todos os atores são importantes. E a sociedade civil não são só as organizações não governamentais, são os movimentos sociais, são os movimentos populares, isso faz parte da sociedade. É impossível uma sociedade não existir sem essa participação social, que é fundamental nas questões públicas, na resolução, na amenização da miséria, enfim. Eu acho isso fundamental e a sociedade é impossível o mundo existir sem essa participação. Ainda mais no momento contemporâneo que nós vivemos, tão nocivo, tão complicado, né? Uma conjuntura tão nociva a nível mundial. Então, sempre vai ser importante, né? Sempre foi, sempre será. Certo, mas aí tem alguma coisa que me parece que eu queria explorar mais com vocês duas, tá certo? Estou pegando alguma coisa que eu anotei aqui do que a Gisela falou, pedi para colocar. Você falou, Márcia? Falou, não, desculpe. Não é que você falou. Eu vi que você tem o título de um livro seu é justamente a questão da humanização, as ONGs, as organizações do terceiro setor, como espaço de humanização, certo? E o que me chamou a atenção na resposta da Gisela é que ela apelou, no bom sentido, apelou justamente para palavras que indicam uma riqueza humana. Ela falou em amizade, esperança, novidade, criatividade. São todas palavras que estão... nós não usaríamos essas palavras para designar instituições. Nós usaríamos essas palavras para designar pessoas, adjetivar pessoas. A contribuição da organização do terceiro setor passa muito por um fator de humanização que a distinguiria, talvez, de um mundo mais institucionalizado ou de uma política mais fria? Eu acho que passaria muito para transformação, desenvolvimento, políticas públicas,
direitos, democracia, cidadania. Eu acho que esse é o papel das organizações da sociedade civil. Além de tudo isso que Gisela colocou, que eu concordo, criatividade são organizações, a sociedade é muito criativa. O Estado precisa das organizações, claro, é fundamental como um parceiro. Mas eu acho que nós estamos todos juntos para a gente pensar essas organizações além da amizade, além da solidariedade, além da humanização em si, mais organizações que podem contribuir para um projeto mais societário. Societário significa a gente pensar mais a nível de transformação, mais a nível da universalização, porque até então as organizações do terceiro setor, elas trabalham muito de forma, muitas vezes, fragmentadas, com projetos isolados, porque a própria organização ela tem uma determinada limitação. Limitação porque a sociedade civil atua em determinados públicos, com determinadas áreas, porque até então nós temos limitações por ser sociedade civil, organizações que atuam em determinada causa. Então, acho que esse papel da gente ultrapassar, ir avante e contribuir para um projeto mais societário está muito ligado a esse contato junto com o Estado, com as empresas, a gente pensar nessa relação mais intersetorial, mas com vista a uma transformação realmente societária, não só de um público, mas pensado de uma forma mais universalizada, não fragmentada. Eu acho que isso nós estamos caminhando porque os projetos são inovadores, são maravilhosos. Nós influenciamos, nós estamos aonde às vezes o Estado não chega, mas e aí, até onde nós podemos ir? Para poder pressionar, mobilizar, articular. Porque o terceiro setor é um ator político. O que nós fazemos é um ato político de transformação das crianças, da questão da fome, da miséria, enfim. Isso é um ato político. Esse ato político tem que ir além dos nossos projetos isolados, fragmentados. Não que isso não seja importante. Eu diria como o Estevão Mesaros, um marxista contemporâneo, que eu gosto muito dele, ele fala, são pequenas revoluções que estão sendo feitas. Isso que ela está fazendo, esse projeto inovador e outras organizações, são pequenas revoluções que são necessárias e que são importantes e que são fundamentais e devem ser enaltecidas. Mas a gente precisa chegar num projeto muito mais societário, nessas pequenas revoluções que estão acontecendo, que jamais devem ser jogadas fora. Mas a gente tem que pensar em algo mais para frente, porque até então a miséria está aumentando, a exclusão está aumentando, a gente vive um mundo extremamente complexo. E o terceiro setor, as organizações, elas são fundamentais como um ator político, não só as organizações, mas os movimentos sociais e as lutas junto com as organizações para poder a gente chegar num patamar de sociabilidade, de humanização realmente maior. Tá ok. Antes de continuar aqui, lembrar todos vocês, agora que já ouviram um pouco das nossas duas convidadas de hoje, que é possível fazer perguntas para elas através do nosso Facebook, Pátio da Cruz. Para quem estiver digitando aí, é importante avisar que o DA vem com DA maiúsculo, isso ajuda às vezes porque existem outras coisas que aparecem como Pátio da Cruz, por causa do local mesmo, tem muita coisa que acontece no Pátio da Cruz aqui da PUC. Então, se vocês quiserem, é só mandar a sua pergunta para nós via o Facebook Pátio da maiúsculo Cruz. Bom, voltando aqui para a nossa conversa. Bom, aqui me parece que você começou a colocar, Márcia, o ponto onde a nossa discussão se torna mais quente, digamos. No sentido que me parece, por aquilo que eu acompanho do diálogo, do debate sobre terceiro setor, que o nosso grande problema é justamente esse. Como esse terceiro setor, que é particularmente fragmentado, porque é uma característica não só do terceiro setor, mas da nossa sociedade de hoje, é uma sociedade muito mais fragmentada, muito mais atomizada, ainda que muito mais interconectada, ou talvez justamente porque é mais interconectada. Como é que nós fazemos para que essa realidade fragmentada possa ser construtora de uma proposta de transformação da sociedade? E aplicando
para o momento atual. Como fazer no momento em que nós precisamos, por questões econômicas, por questões sociopolíticas, repensar políticas públicas, ainda que me parece que é mais ou menos o marco que a sociedade brasileira deixou claro para os nossos políticos hoje é que a gente quer um Estado que mantenha as suas políticas sociais. Isso é totalmente inegável para quem acompanha toda a discussão social, não estou pensando nos políticos, estou pensando na sociedade. E, ao mesmo tempo, existem algumas limitações, alguns problemas de ordem econômica e de ordem política que dificultam esse trabalho, o crescimento, até a manutenção dessas políticas sociais. Num momento desses, Gisela, eu sei que você participa de vários círculos de discussão sobre o papel das organizações do terceiro setor. Como as organizações do terceiro setor podem ser valorizadas e realmente se transformarem num protagonista do diálogo nesse nível não tão fragmentado, mas num nível mais amplo da sociedade? Eu acho que a gente vive um momento de muitas transformações e eu tenho um pouco de dificuldade de responder, já explico por quê. Muitas transformações em vários sentidos, né? As organizações, elas já contribuem, elas já estão aí e já estão fazendo muito, né? O ponto é se elas estão sendo olhadas. Se existe um espaço, certamente pelas pessoas que elas atendem, elas são olhadas, né? São conhecidas e são super valorizadas, né? Estou tendo aí uma dificuldade com um pequeno serviço que a gente presta num dos CREs e a gente está precisando fechar por de uma parceria com o Estado, os recursos que estão sendo oferecidos não são suficientes e a população está se mobilizando para fazer uma passeata para não deixar fechar o serviço, né? Quer dizer, isso é só um pequenino exemplo do valor que o CREM tem para aquela população ou que as outras entidades sociais têm, porque é quem está na ponta, quem está dialogando. Eu acho que tem duas formas. Se a gente pensa do ponto de vista do modelo mais tradicional, né, de um governo, que é um governo regulador, ele precisaria, pensando no nosso governo especificamente, ele precisaria crescer, não sei se a palavra certa é essa, mas assim, criar cada vez mais espaços de existência dessas organizações e de diálogo com elas, né? De existência, a gente pode até aqui abrir o capítulo do financiamento em si, né, das isenções ou das facilitações para que as pessoas físicas doem, né, que no Brasil praticamente não existe e a sustentabilidade financeira das organizações é muito difícil. Isso já mostra o espaço que hoje elas têm, né, do ponto de vista do diálogo com o governo. Acho que precisaria se dar um passo nesse sentido e de um olhar para reconhecer a riqueza daquilo que elas estão trazendo. Isso seria uma forma, né? E é isso, usando todos os mecanismos que isso permitiria. Mas eu acho que tem outras coisas nascendo, né? Eu tive uma vez a ocasião de conhecer um rapaz que chama Bruno Tortuga, que ele começou a Mídia Ninja, não sei se vocês já ouviram falar, uma pessoa muito interessante, exato. Justamente contando de que a informação, o jornalismo, a transmissão da informação está mudando completamente, porque com o nosso aparelho celular, né, eu em qualquer lugar, eu faço um filme, posto num lugar e todo mundo tem acesso àquele filme que eu estou postando e então eu sou produtor da notícia. E ele diz que é a notícia, quem detém a capacidade de notícia, digamos, de comunicar a informação, que tem o poder. Então, se esse poder, sei lá, 100 anos atrás era muito mais concentrado pelas dificuldades de transmitir informação, hoje ele é absolutamente disseminado. Então, uma outra forma, e que eu acho que tem acontecido, né, o próprio fato que as pessoas vão às ruas, que elas começam a se manifestar, mostra que tem que as pessoas estão se manifestando sobre o que elas pensam, né? Mas isso ainda é um processo,
é um processo muito grande, que no Brasil a gente ainda está engatinhando, eu diria, nas duas coisas, seja na relação com organismos maiores, governos ou empresas, eu acho que nesse sentido eles são muito semelhantes, ou seja, de uma sociedade civil que reconheça e se manifeste a favor disso, né? Eu acho que a nossa sociedade civil ainda não sei o quanto nós nos perguntamos se a gente se dá conta de que a gente está construindo o mundo que a gente vive, se a gente se perguntou se a gente realmente está gostando desse mundo que a gente está construindo, né? Eu acho que a gente ainda também tem um caminho para fazer nesse sentido. Isso que você está falando é super importante, mas a gente não pode esquecer de uma questão fundamental que nós temos, e a sociedade civil ela está esquecendo, que é a Constituição. Apesar de nós vivermos momentos de rasgarem a Constituição, momentos conjunturais políticos, mas a nossa Constituição Cidadã ela deu essa abertura de participação da sociedade civil na arena pública. E não só isso, mas a conquista de instâncias públicas, os conselhos, os fóruns, as conferências, essa proximidade com o Estado, não só o governo em si, mas o Estado de uma forma geral. Então, tem muita organização que participa, eu conheço algumas organizações que estão nas instâncias de discussão, nos fóruns, nos conselhos, que a Constituição, que as leis, os nossos direitos, a democracia, deu isso. Então, essa foi uma proximidade com o Estado. E hoje, atualmente, foi o marco regulatório, que foi uma conquista muito grande que foi assinado pela presidenta Dilma. Eu acho que foi uma conquista estúpida no sentido dessa proximidade, desse diálogo maior com as organizações do terceiro setor, com todos os prós e contras, com as discussões que foram feitas durante esses 3, 4 anos, de discussões, o que vai colocar do ponto de vista da gestão, dos projetos, marco, que ainda está em construção, mas foi sancionado pela presidenta Dilma, que foi um passo importantíssimo dessa proximidade com as organizações. Mas não só isso, os marcos que nós precisamos na área social, mas as instâncias políticas de participação. Na verdade, a cidadania não pode ser de cima mais para baixo, ou seja, o Estado se aproximar. A sociedade civil ela tem que se aproximar desse Estado. E a única forma que eu vejo é a partir de processos políticos participatórios que a Constituição deu para a gente. Por que não o terceiro setor sair do seu universo institucional, organizacional? E não, nós precisamos estar nas discussões políticas. Cadê o terceiro setor nos fóruns, nas conferências de assistência social, nos conselhos de educação, na questão ambiental? Eu acho que nós aproveitamos muito pouco as organizações, elas têm que acordar e colocar isso no processo de gestão, a participação política, porque isso influencia diretamente nos projetos e nas nossas ações humanitárias de transformação. Eu vejo por aí, mesmo em momentos de crises conjunturais a nível global. Nós vivemos uma crise não só no Brasil, uma crise política, econômica, cultural, ideológica em todas as instâncias, né? E a nível mundial. Mesmo assim, ainda temos uma abertura e nós devemos lutar ainda mais para não perder o que nós conquistamos. E as organizações têm esse papel de estar pressionando, mobilizando e articulando. Senão, nós vamos perder o que nós conquistamos. E isso é uma falha das organizações, não enxergarem esse papel político que elas têm. As organizações têm um papel político. Tanto é que a única Constituição que deu essa abertura foi a Constituição de 88. A relação Estado, sociedade civil e empresas, como responsabilidade de todas as instâncias democráticas de participação. Isso foi um ganho maravilhoso e as organizações não discutem isso. Não analisam e não refletem sobre esse papel. E não deve ser jogado fora, porque conquistas democráticas, cidadã, é muito difícil, porque vivemos quanto tempo na ditadura? Quantos anos o Brasil tem de ditadura, de calar a boca da sociedade civil? Nós não tínhamos participação como nós temos hoje. E aí nós devemos realmente ter um projeto mais político, atuação política, político-social, não é? Eu acho. Acho que o que você está falando me fez ter uma ideia que talvez a gente pudesse deixar como sugestão, se alguém dessa instância estiver nos assistindo, que é, talvez,
como falar, na abertura de editais para projetos, seja por parte de empresas ou seja por parte de governos, né? Porque as organizações vivem de projetos, né? Elas se inscrevem, a gente tem quase nenhuma doação direta, né? Nosso país não é um país que doa diretamente. De permitir, de ter em cada projeto uma pessoa que possa se dedicar a uma articulação, uma expressão política, não só política, né? Uma expressão de diálogo com outros organismos, né? Porque e acho que seria super importante, porque justamente você está falando, existem os espaços, e eu estou pensando, como que eu fiquei te ouvindo, né, pensando, como que eu ocupo esse espaço? Bom, a gente vai no IEA, a gente dialoga com o governo, mas por que eu não vou no Conceia ou nos conselhos, ou como você falava? Bom, porque eu não tenho gente para isso. Então, poderia ter alguém, né, ou voluntários, mas é muito difícil, né? Ou que isso fosse, assim como a gente precisa ter, sei lá, uma taxa de administração, pagar contabilidade, né? De ter também pessoas que possam se envolver, né, com esse tipo de questão, porque eu acho que elas têm muito a dizer. E eu acho que se realmente tivesse essa possibilidade, a participação das organizações seria... Então, eu acho que esse é um problema de prioridade. Isso que você está falando, muitas organizações que eu tenho contato, os meus próprios alunos, eles falam, nossa, professora, tem um dia a dia, né? Nós temos que captar recurso, fazer projeto, o cotidiano, né? Buscar fundos para a organização existir. Tem uma questão de gestão e de sustentabilidade que as organizações correm atrás, que não é fácil, todos os dias, né? A diversificação das fontes de captação de recursos é uma loucura. Você que trabalha, você sabe disso. Só que acontece, esse cotidiano, a organização ela é sugada por esse cotidiano de gestão que tem que sobreviver e esquece do papel principal, que é o papel político. Acho que ela não esquece. Não é que esqueça, não é prioridade. Eu preciso captar recursos, eu preciso buscar recursos para o projeto X e tal. Qual é a pessoa que vai estar no conselho, numa discussão política, que vai estar em Brasília, que vai estar no conselho municipal, estadual, nas conferências, nas próprias discussões políticas hoje, porque isso vai afetar as organizações do terceiro setor por completo, o novo projeto desse novo governo, né, do governo Temer, vai afetar com certeza, basta pegar a ponte para o futuro e ver o que vai acontecer na área social. Vai ter uma consequência muito grande. A questão não é uma pessoa, isso do meu ponto de vista, não é uma pessoa para participar, porque a gente minimiza, é a organização como um todo, são os gestores que têm que estar à frente, os coordenadores, os técnicos, não é um voluntário, porque aí a gente minimiza como se fossem meras reuniões de discussões políticas. E, na verdade, essas instâncias são instâncias não só consultivas, mas também que podem executar, que podem articular, interferir em questões sociais, nas questões das políticas sociais. Então, não é uma mera participação, mas é uma atuação direta, isso a gente não consegue ver. Então, eu não vejo como uma pessoa, um voluntário, alguém, mas a organização como um todo, os gestores, eles precisam assimilar esse paradigma de que tem que estar à frente, que faz parte do projeto da organização, estar junto. Não só isso, terminando, junto com os movimentos sociais. O terceiro setor não se articula com os movimentos sociais. Como eu posso? Eu trabalho com criança e adolescente, eu trabalho com mulheres, eu não tenho articulação com o MST, como se o MST não fizesse parte das questões sociais. A fragmentação se dá muito nas ações. Eu trabalho com criança e existem crianças no MTST, existem crianças em outros movimentos. Como é que vai ser a minha articulação e minha parceria, não só com o Estado e empresa, mas com os movimentos sociais também? Como os movimentos sociais estão muito distantes das organizações do terceiro setor. Agora eu gostaria, então, Márcia, porque eu acho que nós chegamos aqui num ponto, nós já estamos na metade final do programa, e agora, mas a gente chegou num ponto que me parece que digamos, agora chegamos num ponto de difícil diálogo, que eu percebo que o diálogo é difícil, e eu vou tentar colocar para vocês a coisa que me parece são os dois polos da discussão. E para vocês me dizerem como é que vocês acham que esses dois polos podem dialogar, certo? Então, vamos dizer, a acusação
dos dois lados, certo? O que eu percebo é que existe o pessoal envolvido em terceiro setor, que eu conheço, isso é uma coisa bastante generalizada, se queixa que ou eles fazem, os que fazem o trabalho de base, se queixam de que nas instâncias de participação política criadas no Brasil nos últimos anos, existe uma politização excessiva. Vou dar um exemplo do que eu quero dizer, ou uma partidarização excessiva, porque o termo politização é usado mal às vezes no Brasil. A gente confunde politização com partidarização, né? Não é? São duas coisas diferentes. Então, uma situação de uma partidarização excessiva, eu não consigo participar nessas instâncias se eu não me vinculo partidariamente, e todos os partidos são profundamente centralizadores. Então, por isso, o militante que está mais ligado a um trabalho de base não sente que o custo humano de estar nessas instâncias é muito alto e que ele vai ser engolido por um político profissional que não é deputado, vereador ou coisa parecida, mas é um agente do partido, de um partido que trabalha ali, agente do partido, agente de um chefe político local que trabalha ali para manter o sistema a mando ou do partido ou do chefe político local, dependendo se é uma coisa, digamos, mais de direita ou mais de esquerda, alguma coisa assim. Então, essa é uma crítica. Me parece que, por outro lado, existe uma crítica de quem está dentro do processo que diz: eu sou criticado por alguém que não participa junto comigo. Então, se você não participa, se eu tenho uma prática errada, eu nunca vou ter uma prática boa se você não está aqui para me ajudar no diálogo a mudar um eventual problema da minha prática. Não são os órgãos que estão muito ocupados pelos partidos, é a sociedade que não está nos órgãos, e então dá dessa impressão que os partidos ocuparam demais esses órgãos, essas instâncias de participação. Me parece que essas são mais ou menos as duas críticas que eu tenho ouvido por aí quando se fala disso. Eu não gostaria de ouvir de vocês se isso é verdade ou se isso não é verdade, porque as pessoas que sentem isso vão continuar sentindo, independente do que nós falarmos aqui. O que eu quero saber é como as pessoas envolvidas na prática das organizações não governamentais, ou porque são empreendedores sociais, ou porque estão em órgãos públicos, em partidos, podem superar essa dicotomia. O que um agente de um movimento social deve fazer para ter as organizações não governamentais junto com ele? O que uma pessoa das organizações não governamentais deve fazer para poder se aproximar de forma construtiva de um movimento social, por exemplo? A gente poderia fazer essa mesma pergunta em relação ao governo, mas vamos começar pelos movimentos sociais, que afinal de contas nosso problema aqui é a sociedade dialogando junta, certo? Eu sei que é difícil, mas... Não, na minha experiência é muito operativo, né? Não é teórico, né? É muito operativo. Então, a gente trabalha junto, né? Quer dizer, não sei, eu não sou teórica, não sou especialista, não sei definição de movimento social. Para mim, a Pastoral da Criança é uma iniciativa social, não sei se pode ser caracterizada como movimento ou MST também, acho que foi o que a Márcia citou, são pessoas com quem a gente, são organismos, são sujeitos com quem a gente trabalha junto na ponta, né? Ou, não sei, o Centro de Cultura Popular de Campo Limpo, ou, né? Tem vários desses que a gente trabalha na operação, quando fazendo coisas, respondendo às necessidades que eles têm ou vice-versa, né? Ou chamando para falar nos seminários que a gente organiza, quer dizer,
eu não consigo ver isso de uma forma teórica, eu acho que ela acontece de uma forma muito prática, e eu sinto que é muito difícil, né, para qualquer organização ou qualquer movimento, porque acho que os movimentos vivem o mesmo problema, né? Acho que a tua pergunta foi muito interessante. O que os movimentos poderiam fazer? Eu não estou dentro do movimento, não consigo responder isso. Está todo mundo muito envolvido com a sua própria realidade, né? Porque eu acho que, insisto, não existe apoio para os organismos existirem, né? Talvez alguns movimentos ou associações tenham entrado, tipo sindicato, né? Tem a taxa sindical, é uma outra realidade. Acho que a gente não pode, em termos de... não existe espaço na forma de existência hoje na sociedade civil, de apoio às organizações, não existe espaço para outras coisas além daquilo que é o dia a dia, né? A gente é punido se a gente não faz isso. Eu sou sancionada, né? Não é só uma questão se eu me dedico a uma coisa e não ao meu core. Então eu vejo muito, é o sonho, meu sonho da vida, né? Já fiz dezenas de tentativas diferentes de trabalhar, ou seja com outras ONGs, né? Com outras entidades da sociedade civil, ou seja com movimentos, ou, né? E quando é possível, quando tem um interesse comum, daí que eu estou em tantos conselhos de entidades sociais, né? E que eu acho que é muito importante, eu acho que é fundamental ter um espaço realmente de construção. Por exemplo, o nosso CREM lá em Jundiaí, a gente tem uma equipe de campo avançada, iniciou uma rede dentro da favela onde a gente está presente, que é uma rede de referência para a região de Campinas, né? Porque é uma rede de troca de serviços de governo, terceiro setor, líderes comunitários, né? Que, de fato, enfrentam os problemas juntos, porque ali ninguém tem recurso e tem muito problema, né? Enfrentam os problemas juntos e se ajudam a responder às necessidades, os casos das pessoas que estão com dificuldades. Então, é muito operativo, né? Duas coisas. Primeiro, que essas instâncias conquistadas, os conselhos, não são instâncias partidárias. São instâncias de participação e de abertura da sociedade civil. Esse é um problema, na verdade, que as organizações, isso é um estereótipo, até ausência de conhecimento de políticas públicas, porque as políticas públicas abarcam todas essas instâncias democráticas, e as organizações do terceiro setor, muitas vezes, por falta de informação e conhecimento, elas não sabem que não são instâncias partidárias. O Estado não é só partido político A, B ou C. O Estado é um conjunto de instituições de participação de todos os atores, inclusive da sociedade civil, das empresas. Então, as organizações elas não sabem da importância disso. Eu acho que talvez esse medo de dizer, puxa vida, eu vou ser cooptado por um partido, não. Os conselhos são instâncias deliberativas, consultivas, normativas. Tem diversos tipos de conselho. Eles não sabem, na verdade, nem onde participar achando que vai ser cooptado. Tem esse paradigma que você falou, mas muito mais pela ausência de conhecimento da importância e do que significa essas instâncias públicas. Que são conhecimentos, obviamente, é uma base que tem que ter teórica. Eu tenho que saber minimamente qual é o papel de um conselho consultivo, um deliberativo, um normativo e onde eu posso estar atuando. Um conselho territorial, tem diversos conselhos. As organizações elas se perdem no meio de tudo isso por uma ausência muito grande de informação e conhecimento dessas instâncias. Não adianta ter as instâncias se eu não sei e não conheço essas instâncias. E muitas vezes é por pura ingenuidade no sentido de não incorporar isso, de não compreender. Isso é uma coisa. Então, acho que a gente tem que quebrar isso e levar discussões, seminários e trazer ao poder público, que, por sinal, a FGV, a Júnior Público, vai fazer agora um seminário sobre essas questões intersetoriais, né? Qual é a relação do Estado, políticas públicas, com o chamado terceiro setor. Eu acho que isso é uma discussão bacana que a universidade tem que trazer e discutir isso. Como é que a gente pode articular juntos e fazer projetos juntos na prática. Mas a gente tem que discutir como vamos fazer isso, de que forma e de que maneira. Já tem uma discussão aqui na PUC mesmo, no NEADES, agora na FGV, e isso é uma questão. Acho que esse é o nosso papel, quebrar esses paradigmas. Segundo, que é possível articulação. Você falou uma coisa maravilhosa, que ninguém fala muito, que são os projetos e articulações, ações em rede.
Não dá mais para essa fragmentação. Quando você pensa em trabalho em rede, com o poder público, com o conselho comunitário, com o terceiro setor, com a associaçãozinha lá comunitária, e pensar ações em rede, projetos em redes, aí sim a gente se aproxima da questão da universalidade, da transformação. O problema é que tem essa questão muito pós-moderna, ideológica, que é a fragmentação de tudo e do mundo. E o terceiro setor não está alheio a essa fragmentação, essa doutrina ideológica que o mundo e as ações devem ser fragmentadas, que é uma ideologia neoliberal. É claro que é. Então, a fragmentação vem muito disso. Então, por que eu vou trabalhar isolado? Tem uma organização que está lá do lado, tem um conselho da criança, tem pessoas que estão fazendo a diferença, por que não articular, unir forças, que são projetos em redes, a mobilização de recursos em rede, as organizações estão enlouquecidas atrás de financiamento. E elas vão sozinhas, porque muitas vezes o outro é concorrente. Ainda tem esse estereótipo, esse paradigma, que a outra organização é concorrente do que eu trabalho, porque a ideologia do mercado também está muito forte no terceiro setor. Então, essa fragmentação, a gente tem que discutir isso. Por que a gente não consegue trabalhar em rede? Por que os movimentos sociais não se aproximam? Acho que a primeira coisa para a gente poder pensar em projetos, implantar, é o porquê nós estamos fazendo isso em tempos de dificuldades gigantescas e, ao mesmo tempo, estamos todos no mesmo barco. Nós trabalhamos com as mesmas questões. O problema é a fragmentação das questões sociais, como se criança e adolescente não tivesse a ver com a família, com os sem terra, com a questão urbana e rural, etc. O movimento social é fundamental para a gente produzir, inclusive, conhecimento. Tem práticas maravilhosas dos movimentos sociais. O problema é, vamos quebrar essa fragmentação e por que nós estamos trabalhando de forma fragmentada? Isso é um perigo, porque acaba incorporando uma ideologia de empresa, que nós somos na área social, nós não somos empresa, somos sem fins lucrativos e as nossas ações têm que ser coletivas, não é uma disputa de gestão ou de financiamento ou de projeto o melhor ou mais destacado, mas estamos juntos. Como fazer isso? A gente tem que trazer isso também para a universidade, discutir junto com as organizações, os movimentos sociais e o próprio Estado. Eu acho que é um conjunto de organizações e instituições para a gente poder quebrar alguns paradigmas. Eu não vejo outra solução a não ser por aí. Tentando resumir aqui algumas coisas que me parece que apareceram. Bom, a gente percebe então que existe de fato um problema de não de imediatismo, mas de necessidades emergenciais, que é um problema objetivo ali na linha de frente, na organização social que está enfrentando uma necessidade, tá certo? Porém, acho que a gente também concorda que existe um problema de ausência de informação. Aí eu tentaria acrescentar uma coisa, Márcia, do que você falou às vezes, porque a informação não é só informação teórica. Às vezes não adianta você colocar num texto, você pode votar se você não tem a informação de como fazer para votar, por exemplo, ou como se viabilizar a votação. Então, existe um problema de ausência de uma informação viável, uma informação utilizável, diante desses órgãos de participação da sociedade, etc. Por exemplo, eu penso um problema que a igreja sempre enfrenta nos conselhos comunitários, é dificílimo colocar as pessoas da igreja que estão envolvidas num determinado problema a votar num conselho comunitário, porque ele não sabe qual é o conselho que ele tem que votar, não sabe quem são os candidatos não se apresentam nas organizações como candidatos, não existe campanha nas organizações para a organização saber, você realmente é aquele candidato confiável. Então, todo esse tipo de contexto que dificulta bastante a participação. Em terceiro lugar, me parece que a gente apareceu aqui também o problema do trabalho em rede, da necessidade de implementar o trabalho em rede. E aí me parece, Gisela, que quando a gente pensa, quando você pensa na sua experiência de CREM, você está falando de uma experiência que está interligada em redes, que vai desde
dos movimentos sociais e da paróquia no bairro onde o crente está presente, até uma participação sua em Davos. Então, você é uma empreendedora social que está em rede. E você sendo uma empreendedora social que está em rede, é muito mais fácil, que é uma realidade diferente, me parece, da maior parte dos empreendedores sociais. Eu conheço casos, por exemplo, de organizações sociais que o fulano trabalha com os estudantes da escola e não consegue falar com o diretor da escola, não sabe como falar. Então, me parece que esses são 3 pontos que aparecem como fundamentais aqui para se desenvolver, até para que as organizações não governamentais possam realmente tanto superar as suas dificuldades internas nesse momento, como dar uma contribuição maior para o momento atual, tá certo? Concordo? Fiz uma síntese meia boca do que vocês, até onde vocês estavam falando para nós? Agora, nós já estamos então aqui indo para o nosso finalmente. Eu queria colocar uma questão, porque é uma questão típica de doutrina social da Igreja. E a doutrina social da Igreja coloca sempre que é necessário solidariedade com subsidiariedade. E essa subsidiariedade é um palavrão. A gente nem conhece o que é isso aqui no Brasil. Mas se a gente for dizer solidariedade com protagonismo. Solidariedade, se não está revestida de protagonismo social, vira assistencialismo ou filantropia. Eu queria jogar isso para vocês como última questão, já para o que a gente pode fazer no momento atual para incentivar uma postura de solidariedade com protagonismo na nossa sociedade. 1 minutinho para cada uma de vocês duas. Começa você. O momento que nós estamos vivendo é extremamente difícil. A conjuntura política, social, a agressividade, a violência, o fanatismo, enfim, né? A irracionalidade, eu diria, especificamente falando do momento conjuntural brasileiro, é extremamente complicado. Claro que estamos todos juntos nessa questão toda conjuntural muito delicada que nós estamos vivendo. As organizações do terceiro setor, elas não estão alheias a isso. Existem algumas organizações que já estão discutindo, conversando com os movimentos. A própria ABONG, Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, no último mês, agora passado, eles organizaram um encontro chamando as organizações filiadas à ABONG, os movimentos todos sociais, diversos, ligados tanto do ponto de vista partidário como também independente, como o MTST, Movimento Passe Livre, MST, Marcha das Mulheres Negras, para poder conversar como é que a gente pode pensar em tempos difíceis e de mudanças conjunturais, especificamente falando do Brasil, nessa nova atuação, como é que a gente pode pensar nesse novo protagonismo social, né? Protagonismo no sentido da transformação e resolução dos nossos problemas. E aí é interessante que essas discussões, elas sempre têm como foco uma articulação coletiva. Articulação coletiva e solidariedade no sentido de articulação de estar junto, de estarmos junto com diversas instâncias e organizações para a gente chegar e dizer, olha, vamos tentar resgatar dar continuidade a esse projeto que é muito mais importante, que todos estão no mesmo caminho e na mesma direção, mesmo com a fragmentação, que é a construção de um mundo melhor. Então, essas discussões elas estão acontecendo. Mesmo no momento difícil, algumas organizações estão tomando iniciativa, como a BONG e outras. Então, esse pode ser um caminho. A gente refletir também que isso faz parte das organizações, a questão da solidariedade, sim, solidariedade com um caminho de construção de um projeto em conjunto, porque a fragmentação, ela existe, mas, na verdade, é uma grande bobagem no sentido porque até então estamos todos juntos. As questões sociais, elas são únicas. Né? Acho que eu posso resumir numa frase: solidariedade é um gesto de amor. Né?
E quando você vê uma pessoa que você ama em dificuldades, você usa todos os recursos que você tem para ir em resposta a isso, né? Você se torna um protagonista. Óbvio, essa questão é muito complexa, é muito difícil falar em um minuto, né? Porque para você ser protagonista você precisa ter conhecimento e precisa ter acesso a uma série de coisas, mas o motor propulsor é o interesse real por aquela questão, né? Que na minha experiência é uma experiência de caridade, uma experiência de amor. Obrigada. Tá ok. Agradeço muito a vocês duas pela sua contribuição. Acho que a gente deveria voltar numa outra vez para continuar a conversa. Muito obrigado, gente, a vocês que estavam nos assistindo. Muito obrigado também. Tchau, obrigada por